Hoje celebra-se Rosh Hashanah, ou seja, é o mês que é o cabeça do ano, ou seria o início do ano, novo ano. Isto não foi sempre assim. Isso, depois de uma certa época, começou a ser tratado desta maneira. Porém, a princípio, o que é o significado desta festa? É o memorial. Memorial significa para nós lembrarmos alguma coisa. O texto da Torá não especifica o que é que nós devemos lembrar. Mas se formos avaliar, o que nós devemos lembrar? Bom, é lógico, nós temos que lembrar aquilo que não deve ser esquecido. E se nós temos muitas coisas que não devem ser esquecidas, então é o momento que realmente deveremos valorizar em lembranças. Então, uma época especial. Há uma sequência de celebrações nesse período, neste mês. Começa a contagem hoje no primeiro dia do 7º mês. Celebramos o toque do shofar. Daqui a 10 dias teremos uma não festa, uma celebração bastante solene, que é o Yom Kippur. Esta celebração ela tem muito significado, mas isso nós vamos tratar daqui a 10 dias. E começa pela contagem segundo a tradição, nesses 10 dias, e a tradição trata como os dias terríveis, ou temíveis. Bem, são muitas coisas, como eu disse, que a tradição acrescentou ao significado desta festa. Então ela adquiriu vários nomes. Vários nomes foram tratados no decorrer, quando houve o desenvolvimento, então, das tradições, a valorização das tradições, as coisas que foram modificando a forma de se celebrar o toque memorial, o toque do shofar. Já que, nesse período, a principal característica da memória é o toque do shofar, nós vamos encontrar o shofar como um instrumento com vários significados. O nosso representante mais importante no que diz respeito à ligação da revelação do Eterno para nós, que foi Moshe, ele recebeu as informações do Eterno e nos instruiu em muitas coisas. E uma das coisas que nós fomos instruídos é que deveríamos ter o toque do shofar em várias circunstâncias. Haviam vários motivos para se tocar o shofar. Praticamente quase todas têm um significado de um comando, geralmente de chamada para reunir, ou excepcionalmente um toque para ir à guerra. Mas na maioria das vezes eram toques que chamavam o povo, em várias circunstâncias, como eu disse, mas principalmente quando eram chamados para reunir diante do tabernáculo, para ali ouvir a revelação do Eterno. Então, no que diz respeito a um toque para reunião, os militares sabem muito bem o que é isto. Então, os militares já aprenderam os toques, né? Então, os comandos, e tem o toque de reunir. Então, basta ouvir e já se identifica, é o chamado para reunir. No que diz respeito às coisas do Eterno, o shofar, que era um instrumento feito originalmente com o chifre de um carneiro, ele muitas vezes era usado para isto, e nós temos algumas coisas bem interessantes no que diz respeito ao chamado do Eterno para estarmos com Ele. Nós temos o convite do Eterno para participarmos com Ele de muitas coisas, mas o mais importante de tudo é que haverá um momento que teremos um toque, ouviremos um toque, em que nós seremos chamados para nos reunirmos com Ele lá onde Ele está. Então nós temos algo interessante. O toque do shofar simboliza, até mesmo conforme o entendimento dos rabinos, a realeza de Deus e a vinda de uma era messiânica. A vinda da era messiânica, que é conhecida como Olam Rabá. Bem, nós como messiânicos, nós
temos mais informações a acrescentar a tudo aquilo que a tradição costuma apregoar, visto que nós tivemos a revelação do Mashiach e a respeito dele de coisas muito importantes. E essa celebração, então vamos chamá-la, como é o costume, de Rosh Hashanah, ela tem um profundo significado messiânico. Para nós a importância não é se passou a ser o início de um ano no 7º mês. Então o primeiro mês, obviamente, em Nissan, nós teremos a celebração no primeiro mês justamente do Pessach. Esse que é bastante importante para nós também. Mas o que nós temos de importante nisto é que se fala a respeito de algo importante que está para acontecer. Então, nesta época, nós vamos encontrar que o shofar, conforme a tradição até mesmo rabínica, quando for soado, em alguma das vezes que for tocado, vai acontecer da vinda do Mashiach. Por vários motivos, nós podemos crer que o Mashiach, que nós cremos que foi Yeshua, ele justamente veio nesta época. Temos vários motivos para crer que foi justamente nesse período, nós não temos com precisão a data, isso não foi preservado, mas as informações são bastante claras que nos remetem que o nascimento de Yeshua foi neste período. De maneira nenhuma podemos afirmar que foi nesta data ou na outra data, mas com certeza foi nesse período. Período entre a festa do Shofar e a festa de Sukkot. Então nós não podemos dizer, foi exatamente essa data. Isso nós não temos informação, não temos documentos, não temos nada para poder afirmar categoricamente o dia. Contudo, é uma época importante, porque justamente nesta época veio o Mashiach. Ainda que hajam aqueles que não creem que o Mashiach já tenha vindo, pelas Escrituras não há como descartarmos que Yeshua seja de fato o Mashiach, e pela atual circunstância não há como identificar uma outra pessoa que possa, porventura, ser alegada como Mashiach. As condições nem nos permitem mais isto. Várias coisas que as Escrituras nos dão como dicas para identificar o Mashiach, já não temos mais como ver se cumprir. Porém, vimos tudo isso se cumprir quando Yeshua nasceu há quase 2000 anos atrás. Isso é importante de nós realmente podermos ter um entendimento a respeito disto. E se nós vamos celebrar algo que o Eterno nos ordenou, não vamos fazê-lo simplesmente porque está escrito que temos que fazê-lo, mas vamos fazê-lo com um verdadeiro significado para nós. Então começamos, a partir de hoje, neste ano, que por essa contagem, segundo o entendimento rabínico, do ano 5.774. Também uma definição conforme o estudo dos rabinos. Mas tudo bem, vamos usar essa referência. E a partir de agora, nós estamos já um ano mais próximos da volta de Yeshua. Nós vamos encontrar, mais ou menos, aproximadamente 10 anos depois que Yeshua morreu, ressuscitou e foi levado para a presença do Eterno e ser aquilo que Ele se dispôs a ser para nós e tão importante, nosso Redentor. Mais ou menos 10 anos, um personagem muito importante entrou na história, que foi Shaul de Tarso. E ele foi um personagem muito importante que nos trouxe o entendimento de várias coisas. Ele era um profundo conhecedor da Torá e tornou-se um profundo conhecedor a respeito de Yeshua. Então ele podia entender muito bem, encaixar muito bem as coisas, e juntando as informações com as promessas bíblicas, com as profecias, ele realmente nos deu informações muito importantes. E ele alertou-nos a respeito de algo que Yeshua prometeu que iria fazer.
Ele disse que iria, não nos deixaria órfãos. Ele iria, mas enviaria para nós o Ruach, que nos faria ter certeza que Ele estaria presente conosco. E que não somente nós saberíamos que Ele estaria presente conosco, como alimentaria em nós a esperança do seu retorno. Porque Ele prometeu que voltaria. E a volta de Yeshua é um evento muito importante. Se tem uma coisa que não é muito adequado ser feito, é comparar importância das coisas que o Eterno faz. É muito difícil dizer o que é mais importante, porque todas as coisas que o Eterno faz são tão importantes que não podem deixar de ser. Se tem alguma coisa que é mais importante, então o que é menos pode ser dispensado. Mas o que o nosso Deus faz, tudo que Ele faz, é tão importante que nada é mais ou menos importante. Tudo é simplesmente importante. Então a vinda de Yeshua foi muito importante. A morte de Yeshua foi muito importante. A ressurreição de Yeshua foi bastante importante. E a volta dele será muito importante. Tudo isso está ligado. Tudo isso está relacionado com o que de mais importante para nós é o resultado de tudo isto. Agora, tudo que o Eterno fez, tudo que Ele planejou, tudo que Ele estabeleceu, tudo que Ele definiu, só será importante para mim se eu reconhecer que estas coisas são importantes para mim. Porque para uma pessoa que simplesmente não der nenhuma importância, então nada disso será realmente importante para essa pessoa. Mas todos aqueles que creem que o Eterno é o Criador de todas as coisas, que Ele nos deu a vida, nos deu a existência, que Ele realmente olha para nós e nos conhece, acompanha a nossa vida, trabalha em nós, dá-nos condições de nos aproximarmos e nos consertarmos com Ele. Se uma pessoa reconhece isso e entende que Yeshua veio para cumprir todas estas coisas e que Ele passa a ser realmente importante para nós, então Ele é realmente importante e todas estas coisas são bastante importantes. Então também, sem dúvida nenhuma, essa celebração conhecida como Rosh Hashanah, que de fato é o memorial do toque das trombetas, nos remete a uma promessa que diz claramente a respeito disto. Numa das cartas que Shaul escreveu a uma comunidade messiânica, ele diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoado o chofar de Deus, descerá dos céus. E os mortos no Messias ressuscitarão primeiro. Ele fala algo muito importante. Algo que consta na Torá, algo que é identificado e conhecido, mas ficou bem claro agora de que maneira vai ser feito. Então, quando ouvimos o shofar, ele sempre está nos anunciando alguma coisa. Não esqueçam. É um chamado à lembrança. Não é simplesmente a reunião. Não é porque nós somos chamados agora para nos reunirmos, mas para lembrar. Nós somos chamados a lembrar que existem promessas que vão se cumprir. Vamos lembrar que Yeshua vai voltar para cumprir tudo que as Escrituras definiram, tudo aquilo que nas Escrituras está registrado a respeito das promessas que o Eterno fez para nós. E nós vamos ter coisas maravilhosas para experimentar. Teremos coisas muito importantes que farão parte da nossa vida, da nossa existência. Quando celebramos, então, o Rosh Hashanah, uma das características importantes é, eu sei que alguns preferem só depois, né? Só a parte de comer, beber, conversar. Essa é um aspecto, é só uma parte da coisa.
e não é a mais importante. Conforme a instrução original que está escrito ali, nós encontramos simplesmente isto. Neste 7º mês, no primeiro dia, terá um descanso solene, memorial, com o som do chofar, uma santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, e trareis oferta queimada ao Eterno. Ou seja, será feito holocausto. Hoje em dia não temos onde fazer holocausto. O templo ainda está demolido. Não há mais serviço Kohanim. Os Levis não têm mais serviço para fazer. Não vamos sacrificar animais porque não estaremos cumprindo as instruções do Eterno. Então isso não será feito. Tudo isso teve o seu tempo, teve o seu significado, a sua importância. E nós temos que lembrar que agora, mais do que tudo, nós sabemos que houve um sacrifício. Um sacrifício que foi feito por Yeshua. E que ele substituiu qualquer oferta de animal, qualquer derramamento de sangue, porque a sua oferta foi perfeita. Porque Yeshua é o Filho de Deus. E ele permitiu que o seu sangue fosse derramado por nossa causa. Ele permitiu que o seu sangue fosse derramado por causa das nossas transgressões. Foi o preço que foi pago por nossa causa. Aquilo que o Eterno definiu desde o princípio. Então essa celebração é importante, ela tem que ser motivo de muita alegria. E quando nós ouvirmos o toque do shofar, não é um instrumento que dá para tocar muita música, dá para fazer muita melodia, não dá para termos uma escala musical. O shofar não dá para fazer isso. Mas o seu som tem que ter mais significado do que toda a escala das notas que nós podemos ter de qualquer instrumento, muito mais importante do que a escala que um piano pode alcançar, muito mais importante do que qualquer instrumento muito bem tocado. As poucas notas que se consegue com shofar vão ter mais significado do que qualquer outro instrumento pode ter. Nos chama para nos reunirmos com o nosso Deus. Uma orquestra vai ter muitos sons, muitas notas, que serão simplesmente um deleite para os nossos ouvidos. Mas o shofar, com pouquinhas notas, nos traz deleite para o espírito. Algo profundo que nos liga com o nosso Criador. Então é um momento especial. É um momento que nós vamos realmente nos dedicar a adorar o nosso Deus, reconhecer o que Ele é, esquecer as coisas que não são tão importantes. Nesta hora, as tradições são secundárias, todo tipo de cerimônia, todo tipo de ritual, isso é tudo secundário, porque o que importa é cumprir aquilo que está escrito. Vamos ouvir o toque do shofar. Nós vamos ouvir o toque e lembrar o que significa. Acima de tudo, não é nem um shofar, porque não adiantaria nada o shofar se não fosse o nosso Deus. Então o toque nos remete ao nosso Deus. Ele é o objetivo. Ele é o propósito. Ele é importante. Agradarmos ao nosso Deus e que Ele seja importante para nós. Se nós agradarmos ao nosso Deus, Ele não vai simplesmente nos agradar. Ele vai fazer muito mais do que isso. Ele vai nos dar vida. E não simplesmente uma vida boa e mansa, de jeito nenhum, não é isso que Ele promete. Mas vai nos dar vida que tem o valor de ser vivida, que é a íntima comunhão com Ele, garantindo que a nossa vida não é só isso que nós vemos aqui, mas que estaremos com Ele para a eternidade. Realmente, o Olam Rabá, a eternidade que vem, a eternidade com o nosso Deus, isso é importante. Então vamos fazer com que esta nossa celebração tenha todo esse significado para nós.
vão fazer com que todas as outras coisas sejam tão sem importância, que a nossa ligação com o nosso Deus seja realmente objetivo total do que podemos fazer. Então vamos celebrar conforme a instrução do nosso Deus. E vamos fazer o toque do shofar.